Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Você já ouviu falar das ferramentas Google News Lab e Facebook Newsroom? Provavelmente não. E olha que estamos falando de duas das maiores empresas do mundo atualmente. Esses dois projetos tentam fazer com que essas gigantes do mercado entrem no mundo do jornalismo. As duas extensões têm uma ideia bem similar, onde o foco principal é trazer conteúdo para pessoas que não têm a possibilidade de assinar um serviço pago e, com isso, ter aquele conteúdo disponibilizado de forma online e mais acessível. Assim como são duas empresas, são duas maneiras de lidar com tal chegada ao mundo da informação e do jornalismo. O Google News. Você provavelmente já utilizou essa ferramenta e nem sabia que estava ali. Quando pesquisamos um determinado assunto que tenha repercussão midiática no Google, ele nos disponibiliza algumas manchetes e conteúdos para que acessemos. Em algumas situações, o Google News já avançou ao ponto de não precisar nos redirecionar para páginas que antes deveríamos utilizar ao menos mais de um clique. Um exemplo pertinente no Brasil é a paixão pelo futebol. O torcedor chega ao Google e faz uma pesquisa com o nome do seu time do coração. A ferramenta te entrega a posição do clube, no campeonato que ele está disputando, os jogadores, os resultados, as notícias, além de informações mais detalhadas sobre fundação, presidente, patrocinador e outras coisas. Essa ferramenta surge como facilitadora para aqueles que a acessam. Porém, se formos olhar com outros olhos, o que o jornalismo perde com isso? Se formos utilizar o exemplo citado, tantos jornais que marcaram época no Brasil deixam de ser úteis para os consumidores, desde Placar, Lance e tantos outros. Além disso, essa ferramenta tão agradável para o visitante da página tem mais funcionalidades para perguntas diretas. Para basear isso, voltemos no tempo até 2017, onde o Brasil estava prestes a ter uma eleição presidencial quando o deputado Luiz Carlos Rauli apresentou uma proposta de reforma tributária. No momento, uma das maiores procuras feitas no Google naquela época foi: o que é reforma tributária? Após uma série de procuras, a empresa, por meio do Google News, deixou uma resposta fixa para que o navegador não precisasse sair do site de buscas para ir atrás de uma resposta. Durante uma palestra, o atual coordenador do Google News, Marco Túlio Pires, comentou sobre a importância da ferramenta durante um período de crescimento das fake news. Notícias enganosas têm cada vez mais reforçado essas bolhas e mudado um pouco a perspectiva de opiniões de pessoas em relação ao que elas enxergam do mundo e fica cada vez mais distante de uma verdade objetiva. Essa disseminação de notícias enganosas tem se provado um desafio, apesar da inovação que vem acontecendo no jornalismo. A atenção do usuário também virou um fator-chave importante no modelo de negócio das redações. Não é só mais o jornalismo de impacto, mas é também o jornalismo que atrai atenção. E o fato disso estar acontecendo, isso tem causado uma interferência, ou tem colocado desafios nos modelos de negócios jornalísticos, e isso coloca dificuldades, né? Desincentiva a produção de jornalismo de qualidade, muitas vezes. E também desafio de deserto de notícia. O Projor publicou recentemente o Atlas da Notícia, que mostra quão sério é no Brasil o problema de locais que não possuem nenhum jornal, nenhum. Né? As pessoas elas não têm acesso a um jornal de qualidade. Então, isso é um problema grande que a gente precisa enfrentar hoje. Com a consolidação de jornais, como que a gente proporciona informação local de qualidade para um número crescente de pessoas que está ficando sem esse tipo de informação? Então, esses são desafios que a tecnologia também impõe. A credibilidade na imprensa vem caindo. Isso, né, tem em 17 países ao redor do mundo, é o nível menor na história. Em 82% dos países, a imprensa não goza de credibilidade. Outro ponto que o coordenador do Google News toca é a queda de credibilidade do jornalismo, que, aliado à chegada da tecnologia, obriga a intervenção de novos conteúdos e novas propostas para algo que beira o pragmatismo. Como forma para combate ao fake news, a plataforma lançou o selo de checagem de fatos, onde podemos ver quando aquele fato foi checado por uma empresa parceira e se o assunto e o conteúdo em si são verídicos. Lembrando que a palestra foi dada em 2018.
Em outubro desse ano, a gente anunciou também uma parceria, está terminando, com a Rede Internacional de Fact-Checkers, que a intenção é que a gente possa... É uma rede que é hospedada na Poynter, que é um instituto americano para o desenvolvimento do jornalismo, e a ideia é que a gente possa dobrar o número de checadores no ano que vem. Então, se o mundo hoje tem 5.000 checadores, a gente está apoiando essa iniciativa para que no ano que vem a gente tenha pelo menos 10.000. E assim, fomentar uma cultura em que a imprensa possa ter mais checadores. Enfim, o NewsLab é esse esforço para poder... Isso tudo está acontecendo num contexto em que o NewsLab chegou ao Brasil, que é esse esforço para poder trabalhar com os jornalistas para construir o futuro do jornalismo com aquilo que o Google possa ajudar. A gente faz isso, tem uma visão holística aqui de como a gente enxerga o ecossistema de notícia, e o NewsLab está focado nesses dois, inovação e narrativa. A gente também tem audiência, faturamento e dados. Dentro de inovação e narrativas, a gente foca em 4 áreas, que foram áreas que os próprios jornalistas ajudaram o Google a entender, que são áreas que, para onde o jornalismo está olhando, para onde as coisas estão indo. E são verificação e credibilidade, jornalismo de dados, jornalismo imersivo e diversidade no jornalismo. Cada uma dessas áreas tem uma oportunidade tecnológica, mas tem desafios também. Mas como o Google tem atividades em várias dessas áreas, a gente pensa que é uma situação propícia para a gente poder trabalhar e colaborar junto e compartilhar aprendizados. A gente faz isso por meio de treinamento e desenvolvimento, pesquisa, produto e programas, incluindo alguns que eu já mencionei, como o próprio Festival 3i faz parte desse vertical de programas. E a gente também vai ter um evento no fim do mês agora em São Paulo, chamado CODA.br, que é a Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados. Gente, construir um mundo mais informado no contexto atual demanda a união de esforços entre o jornalismo e a tecnologia. Do outro lado, temos o Facebook, que está desenvolvendo uma seção do seu aplicativo para a cobertura de notícias, o que eles estão chamando de Facebook Newsroom. A nova aba de notícias dá às pessoas mais controle sobre as reportagens que elas veem e a habilidade de explorar sobre uma ampla gama de interesses noticiosos dentro do aplicativo do Facebook. O produto também destaca as histórias de alcance nacionais mais relevantes do dia. Posts de veículos de notícias vão continuar a aparecer no feed de notícias como acontece atualmente. A nova aba de notícias dá às pessoas mais controle sobre as reportagens que elas veem e a habilidade de explorar sobre uma ampla gama de interesses noticiosos dentro do aplicativo do Facebook. O produto também destaca as histórias de alcance nacionais mais relevantes do dia. Posts de veículos de notícias vão continuar a aparecer no feed de notícias como acontece atualmente. Podemos perceber melhor vendo esse vídeo. O Facebook News apresenta uma ampla variedade de conteúdo de 4 categorias de publishers: generalistas, especialistas, diversos e notícias locais. No começo de 2019, foi feita uma pesquisa com mais de 100.000 pessoas no Facebook nos Estados Unidos, sobre quais tópicos elas estavam mais interessadas. O resultado apontou que muitos dos temas que elas queriam estavam subrepresentados no feed de notícias, especialmente em categorias como entretenimento, saúde, negócios e esportes. A empresa defende que a plataforma foi construída para trazer as pessoas para perto das notícias que afetam suas vidas. Um dos grandes avanços recentes dessa ferramenta foi a confirmação de que, por meio do Facebook Newsroom, pessoas que curtissem e ou interagissem com conteúdos falsos em relação ao Covid-19 receberiam conteúdos verídicos e comprovados, fazendo com que as pessoas tivessem mais contato com a verdade. Com os avanços em plataformas consolidadas, o jornalismo está tendo que se reinventar a partir de grandes mudanças estruturais na forma de fazer a construção das matérias e das entrevistas. Um dos principais pontos que entram em discussão com isso é o crescimento da procura por SEO. Basicamente, esse sistema de buscas através do Google faz com que matérias sejam exibidas antes de outras e, consequentemente, geram mais cliques e mais acessos diários, trazendo mais interação e dinheiro aos portais de notícias. Os jornais mais conceituados e considerados antigos estão caindo em desuso e precisam migrar para o ambiente digital o mais rápido possível. O grande desafio é conquistar um novo público,
tendo que mudar a forma de fazer jornalismo e, consequentemente, reinventar os métodos de toda uma redação. É extremamente importante que essas empresas gigantes do ramo tecnológico entrem no ramo do jornalismo, uma vez que elas trazem credibilidade para esse meio e estão investindo bastante dinheiro para que o jornalismo do século XXI seja feito por notícias, acima de tudo, verídicas. Inclusive, essas plataformas já têm parcerias com instituições de fact-checking, mostrando que elas estão preocupadas com a veracidade das notícias. Além disso, elas estão empregando diversos jornalistas no Brasil, seja no setor de comunicação interna ou até na parte de marketing de conteúdo. Para quem acha que o jornalismo está acabando e que não há mais como confiar nas notícias que saem por aí, estas gigantes da tecnologia vêm justamente investir nessa área e mostrar que a profissão jornalística ainda tem muita relevância no mundo. Say what? Money. I'm global dollar and roll with Bow 50. Like to go out smelling fresh and looking spiffy. Don't like clean money, I want my wrist to be filthy. Plus with that retirement fund, I can't touch till I'm 60. So